Bom dia, minha parentela, como é que vocês estão? Aliás, bom dia pra mim, né? Será que você tá vendo esse vídeo? Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, madrugada. Então, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aliás, o que você tá fazendo acordado de madrugada? Tá preocupado? De novo, né? Ansioso, com medo. Aliás, eu até nem ia mais falar sobre esse assunto de medo. Mas aí parece que as coisas, né? O assunto não muda. Até que a gente se sinta bem. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, certo? Sobre tempestades. Ontem eu tava... meu celular tava com a memória... Tava sem memória. Na verdade, ele tava com a memória cheia, né? Sem memória tá eu. E aí eu fui apagar algumas coisas e encontrei um vídeo. Eu acho que desde criança eu sempre gostei muito de chuva, certo? Mas eu tinha muito medo daquela chuva, sabe? Com muito vento, com muito relâmpago, com muito trovão. Era assim, desesperador. Aliás, quem não tem, né? Na verdade, só que esse medo era um pouco irracional e com o passar do tempo isso piorou muito. Eu me lembro que depois que eu tive meu primeiro filho, eu sempre, sabe, eu tinha um pavor tão grande que só de ouvir o vento soprar mais forte, eu já tava, sabe, nervosa, com medo, não queria ficar sozinha. Se eu ficar sozinha ali, eu me desesperava. E ontem, quando eu encontrei esse vídeo, na verdade é um vídeo bobo, eu me recordei desse dia que eu tava vindo pra casa, dirigindo sozinha, sem meu esposo. Porque quando a gente tá com o esposo, a gente acha que o esposo é super-herói, a gente tem menos medo. Eu sou assim. E nesse dia eu tava vindo pra casa, foi um dia de chuva, e tava assim, tendo muito raio, muito relâmpago, assim, aqueles clarão, aqueles raios cortando o céu. E eu achando aquele tão bonito. Eu me lembro que eu vi no carro, ai que lindo, grava aquela coisa toda. E quando chegou em casa, que a gente parou, eu fui lá pra fora ali e fiquei lá gravando. Esse vídeo é a gravação desse dia lá, eu gravando o céu, cortando os raios, a coisa mais linda. E quando eu revi esse vídeo, assim, nem tive coragem de apagar, porque eu fiquei me lembrando, meu Deus, que vitória sobre o medo, que superação, sabe? Ter vencido isso, eu hoje consegui encarar, olhar para aquilo. É óbvio que a gente não pode desafiar a natureza, né? A gente precisa entender o momento que a gente tem que buscar um abrigo, sabe? Você não pode estar aqui a tempestade, o raio caindo aqui na sua cabeça e você vai lá com o celular, ai que lindo, cara. Aí, cabrão, já foi. O raio desceu, morreu tu, já tá no céu. Já era tu e o celular. A gente não pode desafiar, a gente tem hora que a gente realmente precisa buscar abrigo, sabe? Tem momentos da tempestade da nossa vida que a gente precisa ir para o esconderijo do Altíssimo. Só que não é para sempre. Você não pode ficar no esconderijo para sempre. Senão você não avança. O problema é que quando a gente começa a ver o tempo se formando lá longe, a gente já tá aqui desesperado. Lá vem a tempestade, eu vou morrer. E se a tempestade soubesse falar, ela olhava e dizia, que morrer, que matar quem, menina? Eu não vou nem passar aí por cima, eu ia passar de lado. Vai sentir só o ventinho, para que esse desespero. Mas só de ver a gente já tá desesperado, atribulado, sabe? Noutras vezes a tempestade já passou, já foi, a gente tá aqui, ai meu Deus, menina, a tempestade já foi. Ai, mas olha o estrago que causou, destruiu tudo, mas já foi. Não, mas eu perdi isso, eu perdi aquilo. Já foi, você não tá de pé. Sabe aquele ditado que não lhe mata, lhe fortalece? Você tá de pé, você venceu mais uma tempestade. Levanta essa cabeça, continue avançando. Aí não, a gente fica no esconderijo dizendo, não, vou sair não, vai que a tempestade volta. Volta não, mulher. Tempestade, ela passa e vai. Pode até vir outra, né? Que na vida do crente é assim mesmo, vem outra. Mas aquela não volta mais não, pode ficar tranquilo. E não é que você não vai sentir medo. O medo é uma emoção base, certo? O medo racional, ele é para preservação da vida, certo? O medo, ele vai fazer você identificar as possibilidades de risco, de prejuízo, e vai fazer com que você tenha uma reação rápida de fuga ou de luta. Porém, paralisar diante do medo é que, sabe, descumpre a função. Porque o medo, ele lhe ativa para você reagir. Por exemplo, lá vem um cachorro na sua direção, um cachorro babando ali, vai lhe atacar. O medo ativa e você precisa ter uma reação. Ou você foge ou você agarra nas forças do cachorro. Se você ficar lá parado, o cachorro vai lhe atacar. O que a gente precisa fazer diante das dificuldades, das lutas, é olhar para o alvo,
sabe? Principalmente quando Deus lhe dá uma promessa, quando Deus lhe fez uma promessa. Você tem que olhar para o alvo, para a promessa. Lembra quando Jesus falou para os discípulos, passemos para outra margem. Entrou todo mundo no barco e vamos lá para o outro lado. Foi o que Jesus falou, né? Jesus pensou, pronto, já falei, já disse que a gente vai para o outro lado, o que Jesus fez? Foi dormir. A gente precisa descansar com Jesus. Jesus foi lá, Jesus disse que ia, vamos, eu não sei dirigir barco, Jesus foi dormir. E com pouco tempo chega o discípulo lá, acorda, Jesus, acorda. O barco tá, ó, indo e o senhor vai morrer dormindo. Aí, irmãos, eu imagino Jesus acordando, porque eu fiquei me colocando no lugar dele, sabe? A gente que é mãe, tem dia que os meninos assim, mãe, vamos pra pracinha, e vocês, ó, o sol tá quente agora, a mãe vai tirar um cochilo, certo? Quando for de 5 horas, a mamãe vai pra pracinha. Chegar alguém aí batendo, vocês fingem que não tem ninguém em casa, porque eu preciso descansar. E quando é com pouco tempo, chega o menino, mãe, ei, o que é, menino? Eu imagino Jesus acordando, cansado, com sono, olhou para os discípulos e disse, eu não falei para vocês que a gente ia para o outro lado? Se eu falei que a gente ia para o outro lado, a gente vai chegar lá. Ele ficou tão encabulado, nem diz o nordestino, que olhou para o mar e disse, se aquieta aí. Vento, Aí olhou para os discípulos, por que vocês são tão tímidos? Por que ainda não tem fé? Sabe, ele está olhando para você hoje dizendo, por que você ainda não tem fé? Tantas vezes, tantas vitórias, tantas conquistas, tanta luta você já venceu. Você já viu tantos milagres e por que ainda não tem fé? A gente precisa saber que as tempestades são inevitáveis. Vêm tempestades. A gente precisa entender que elas são imprevisíveis. A gente nunca sabe quando vai se levantar uma. A gente também precisa saber que a gente não tem controle sobre a tempestade. Porém, a gente tem confiança naquele que tem todo o poder para controlar a tempestade. E o mais importante, a tempestade, ela nos ensina. Ela nos ensina a confiar mais e a ter mais fé em Deus. Quando a gente passa a enxergar Jesus no nosso barco, sabe, no meio da tempestade, vem o vento balança, o mar ruge, o vento, vou derrubar, vou virar seu barco. Você olha para o vento e diz, vai nada, você tá doido, Jesus está aí. A confiança em Deus lhe coloca num outro nível, sabe? É você na tempestade, porque a gente passa por ela, mas quanto mais o vento balança, mais você descansa. Porque você confia. É confiando que você passa pela tempestade. Todos nós passamos por tempestade, mas é confiando em Jesus que a gente vence a tempestade. Eu convido você hoje a entregar o barco da sua vida nas mãos de Jesus. Deixar que Ele dirija os seus passos, que Ele controle o barco no meio dessa tempestade. E tenha certeza que do outro lado você vai ter vitória. A vitória é certa, em nome de Jesus.